Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui falar em poucos minutos vamos falar sobre reino. O que é reino? Reino é um governo. Reino representa um domínio. É um governo onde vai ter um domínio, né? Um centro de comando. Então nós somos um reino. Nós nascemos e existe um governo, o governo da mente. A mente é a central do comando, aonde guiará todas as nossas ações. Os nossos sentimentos são gerados pelos pensamentos. Os pensamentos geram os sentimentos geram as ações e as ações geram os resultados. Então a gente está sobre o domínio da carne. Aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos, é isso que vamos reproduzir. Então nós temos um primeiro governo, um primeiro domínio, que é esse domínio da carne. Agora o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus tem toda a relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser o regente das nossas ações. Ele que precisa nos guiar, nos controlar, nos fazer ir a toda a verdade. Ele que nos guia. E como isso pode ser? Uma vez que a nossa carne, o nosso corpo, está sobre outra lei, que não é a lei do Espírito, mas o que opera em nosso corpo é a lei do pecado e da morte. Para que isso aconteça, é necessário que o novo homem seja gerado em nós. Então, o reino de Deus é anunciado pelo Evangelho. E esse Evangelho vai gerar esse novo homem. E esse novo homem vai trazer o reino de Deus. Esse novo homem vai trazer a lei do Espírito. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, não tem nada a ver com carne e sangue, não tem nada a ver com a vida religiosa. Mas como está escrito no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma coisa depende da outra. O reino de Deus é estabelecido em nossos corações, para que a vontade de Deus seja feita. Deus é Espírito, e a vontade de Deus é feita por Deus mesmo, quando Deus está vivendo em nós através do novo homem. Ou seja, Deus está em Cristo e Cristo está em nós. Assim nós estamos restaurados, assim nós estamos reconciliados com Deus. Como está escrito em São João 14, versículo 20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Essa é a unidade da fé. A fé te traz a Deus. A fé vem do ouvir a palavra. E essa mesma fé é como uma semente. E essa fé vai germinar, vai reproduzir o autor da fé. A palavra, ela se autorreproduz, assim como a semente humana, a semente humana é multiplicada através do contato entre um homem e uma mulher, há uma reprodução da própria espécie. Assim a palavra de Deus, assim Cristo, quando encontra corações, ouvidos que foram eleitos para receber a mensagem, então aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. O Evangelho é pregado a toda criatura, é pregado a todos, mas nem todos vão ouvir a voz. Aqueles que ouvem a voz receberão então a semente. Há um só terreno que tem a boa terra, e essa boa terra também é feita por Deus, de modo que não há nada do que o homem se glorie. Então Deus elege, Deus ele gera a fé. Então Deus é o tudo em todos nessa grande obra da salvação. O reino então aponta para o domínio de Deus, em contraposição ao domínio da carne. Por um lado, você tem o domínio da carne no primeiro nascimento, o primeiro Adão, o primeiro homem, a alma vivente aqui da terra. E isso foi soprado nas narinas de Adão e ele se tornou uma alma vivente. Mas o pecado fez com que a alma vivente pecasse e então morresse.
E a morte é exatamente estar separado de Deus. Só que se você se reconcilia com Deus nesse corpo do pecado, isso não é uma reconciliação, porque o pecado está aí. Logo foi necessário Deus criar um novo homem. Então Paulo vai falar disso, mostrando que existe o segundo Adão, o homem que é segundo Deus, um homem que é vindo do Espírito de Deus. Agora você não recebe mais o fôlego da vida como a alma vivente, mas você recebe o fôlego da vida como espírito vivificante, um novo homem que nasce para não mais morrer. Ou seja, em Cristo não há mais condenação. Cristo não pode pecar, por isso que não há mais morte. O reino de Deus é vindo. E isso não tem nada a ver com reinos, as nações, mas sim com pessoas. Todos esses que o Pai elegeu, esses são reinos, são sacerdócio santo, esses que são gerados do Espírito. Não é mais uma multiplicação como Adão e Noé fez, mas essa multiplicação agora é pelo Evangelho. Ide e pregai, fazei discípulos. Agora o reino de Deus é no Evangelho. E está escrito em Efésios 17, Efésios 2:17. Efésios 2:17 vai dizer: vindo ele, evangelizou a paz. O Evangelho é pregado pelo próprio Espírito, pelo próprio Cristo. Cristo vivendo em seres humanos. O livro de Atos é Cristo nos apóstolos. Cristo vivendo. A igreja é Cristo em pele humana. Esse é o grande segredo de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja. O reino de Deus está estabelecido. E isso não é algo do mundo, mas é uma dimensão celestial, um reino que não se vê com os olhos humanos. Deus abençoe você, que o reino de Deus possa encontrar lugar em teu coração. E assim você sairá de cena. Esse primeiro reinado, esse primeiro homem, essa primeira mente, essa primeira criação será simplesmente deixada de lado, porque o novo homem vem com toda a lei de Cristo para dominar, para governar, para que a vontade de Deus seja estabelecida. Que Deus te abençoe nesta hora, no precioso nome de Cristo. Amém.